terceira aula aí da disciplina de introdução ao design de jogos e entretenimento digital. E na aula de hoje nós vamos falar de mais uma geração de jogos, a gente vai trazer mais alguns aspectos dos jogos digitais aí, lembrando sempre da primeira e da segunda geração, da primeira e segunda aula que nós falamos de algumas gerações já, né? Nós conversamos nas aulas anteriores algumas questões com relação a marketing, estratégia de mercado, a posicionamento dessas empresas, das detentoras dos consoles e das plataformas de jogos que nós conhecemos hoje, a evolução nesse processo histórico aí do mercado de jogos tal como a gente conhece, né? Estou feliz aí com o contato de alguns polos a respeito, tirando dúvidas, né? Alguns alunos falando sobre jogos que estão desenvolvendo, então a gente tem um pessoal nas nossas aulas que já trabalham, inclusive, com o mercado de jogos digitais. Isso me deixa muito feliz. Espero que as aulas, o conteúdo que eu estou trazendo nas aulas para vocês seja de agregar, né? Seja um conteúdo positivo aí para a vida profissional e para as escolhas que vocês façam de agora em diante, tá bom? Vamos lá para o slide para a gente iniciar a nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura das etapas de desenvolvimento de jogos digitais, né? Entendendo que existe aí uma característica do mercado de jogos que basicamente diz respeito aos passos, vamos chamar de passos, etapas, processo do desenvolvimento de jogos digitais. Então a gente vai trazer alguns elementos aí que falam sobre isso ao longo da aula de hoje. A gente tem, para os dois momentos de atividade, a continuação daquele projetinho que nós começamos na aula passada, alguma coisa simples, um jogo da velha, né? Um jogo que a gente está desenvolvendo, o jogo da velha, eu já comentei com vocês, e a gente vai fazer esse processo juntos. Aí temos a aula de hoje e a próxima aula nossa para encerrar efetivamente a construção desse jogo. Eu vou trazer alguns elementos da linguagem de programação JavaScript, o HTML e o CSS que a gente está usando para isso. Sei que vocês já viram, né? Mas eu acho que é legal a gente fazer esse processo juntos, que a gente vai batendo um papo sobre jogo. E por que não falar de jogo, trazendo um jogo clássico aí, que é o jogo da velha, tá bom? Vamos lá para o slide para a gente continuar. Unidade 3, nossa terceira aula, né? E as competências que eu pretendo desenvolver com vocês hoje é a compreensão aí das possibilidades mercadológicas, né? Que eu estou chamando aqui de mercadológica, enfim, do campo de games em decorrência aí da evolução da tecnologia, como a gente já conversou, né? A gente percebe aí que a partir da aula anterior a gente vê uma evolução muito grande, também por causa do crash de mercado, né, dos games, a disputa das empresas que surgem no contexto desse mercado, que era um mercado muito cobiçado, assim, em termos de posicionamento das empresas, né, e a gente vê que essa evolução tecnológica também teve um boom bem nesse período que a gente vai falar hoje, começou na aula anterior e vai continuar hoje, e que, por que não dizer, né, que foi uma evolução que contribuiu para nós chegarmos onde nós chegamos, que a gente vai falar sobre isso na próxima aula, para a gente entender como é que está o mercado nesse momento, atualmente, o mercado de games, desenvolvimento de jogos, e talvez, por que não, pensar aí projeções, né? Fazer uma especulação do que talvez possa vir ainda desse mercado, tá bom? Vamos lá para o slide. Vamos falar aí desses aspectos da expansão, como eu estou mencionando com vocês, do mercado de games, né, e as melhorias que esse mercado trouxe aí para os jogos, como a gente conhece. Vamos falar hoje de uma das grandes empresas aí que a gente tem no mercado da área de tecnologia, Microsoft, Sony, Nintendo, continua aqui. E agora eu trago uma palavrinha bem legal que fala sobre rivalidade entre essas empresas, tá? Vamos seguir. Próximo slide. E aí, na contextualização da aula de hoje, basicamente, a gente vai continuar. Nós paramos na aula passada, se vocês se recordam, falando sobre quinta geração de jogos, né? E aí a gente começa hoje falando da sexta.
o aparecimento de uma empresa grande aí do mercado de tecnologia, que naquela época dominava já o mercado de informática, de computadores, microcomputadores, e aí ela começa a almejar um espaço no mercado de jogos, a Microsoft, com o seu Xbox, a gente vai conhecer ele daqui a pouquinho. Alguns de vocês, na verdade, vocês já conhecem, né? Vamos falar um pouquinho sobre jogos em redes, e aí acho que sou bem dessa época aqui, quando os jogos começaram a ser utilizados nessa vertente de coletividade, mas através das redes de computadores. A gente vai ver eventos que foram surgindo em função dessa capacidade de rede de possibilitar um cenário de jogo coletivo, tá bom? Vamos lá para o slide. Os jogos online, os MMORPG, né? Muita gente gosta dos RPGs atualmente, então a gente vai falar dos MMORPG. A chegada dos microcomputadores, como eu mencionei para vocês, já havia aqui uma empresa no mercado que dominava esse nicho, né? Esse ramo. E vamos terminar a aula de hoje, se tudo correr bem, espero que corra, né? Vai correr bem, com a 7ª geração, a expansão de mercados, tá bom? Vamos seguir? E a gente começa falando da 6ª geração, né? A 6ª geração que vai apresentar, acho que a partir da 5ª geração já foi possível a gente visualizar isso a partir das nossas experiências aqui em aula, né? Eu não sei se alguém teve condições de assistir o documentário que eu recomendei na primeira aula nossa, que está disponível numa dessas plataformas de streaming de vídeo. Vale a pena porque o documentário ele entrega pra gente o conteúdo muito semelhante ao conteúdo da nossa disciplina, tá, gente? Está bem alinhado e eu acho que ele entrega de uma forma muito sintética, muito resumida, muito bem colocada toda essa projeção, todo esse histórico evolutivo dos jogos que a gente está falando desde a primeira aula, tá bom? Vamos lá para o slide. 6ª geração de jogos digitais, e a gente começa aqui com o declínio da SEGA, né? A gente já viu na 5ª aula que a SEGA era uma empresa que já vinha, se eu posso usar esse termo, né, já vinha capengando aí no mercado de jogos, então ela começa a declinar de fato quando entra ali o período que a gente considera como sendo o período da 6ª geração. Qual foi o erro, né? O erro que culminou aí no declínio da SEGA? Foi o lançamento do Dreamcast, que a gente já falou em aulas passadas, né? Foi uma proposta totalmente desenvolvida a partir de componentes de terceiro, tá? Ele foi totalmente terceirizado. E ele contava com um modo embutido para jogos online, tá bom? Bom, apresentou um bom desempenho de vendas, mas bem abaixo do esperado. Porque o que acontece, gente? Quando a gente fala abaixo do esperado, acho que é legal trazer um elemento que é bem próprio da área financeira, do ponto de vista do negócio, né? Quando a gente fala esperado, porque existiu uma projeção. Quando é feito um investimento, isso não só no mercado de games, acho que quase todo na área de negócios que a gente tem hoje, né? Enfim, quando há quando a gente pensa o lançamento de um produto, a gente faz uma projeção do que a gente espera lucrar com aquele produto, tá bom? E aí quando a gente fala abaixo do esperado, porque realmente, nesse caso, no contexto da SEGA, a proposta do produto que a SEGA lança não alcança aquilo que foi esperado de projeção, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí a gente tem aqui o PS2, o queridinho na época, né? Era o horizonte da SEGA, que buscava estabelecer antes do seu concorrente, né? Qual que era a estratégia da SEGA? Lançar o Dreamcast antes do concorrente, que nesse caso é a Sony, chegar ao mercado. Então existia, por trás disso, acho que é legal mencionar a questão da estratégia, né? As empresas elas ficavam antenadas nos seus concorrentes e a intenção era colocar o seu produto e garantir uma fatia desse mercado com um produto posto. Então, nesse caso, o que a SEGA optou por fazer? Ela optou por lançar o produto dela antes do seu concorrente, na esperança de que esse produto emplacasse, conquistasse, fidelizasse, por que não dizer fidelização aí, né? Uma parcela significativa do mercado na época, evitando, assim, o crescimento vertiginoso do seu concorrente, que nesse caso era a Sony. Beleza? Vamos para o slide. E aí a proposta também foi ampliar o número de títulos disponíveis do console para 15, tá? Mas mesmo assim, a SEGA não logrou êxito. A gente já está vendo aí.
As parcerias que não deram certo, a gente vai falar já que a gente comenta no slide anterior, né, que a SEGA pensa na produção, né, na criação de um produto novo. A partir da terceirização, a gente vê, por exemplo, um golpe que eu diria até que foi um golpe no coração da SEGA, né? Foi essa coisa da confirmação de que a Electronic Arts, quem já conhece sabe que é uma empresa grande no desenvolvimento de games aí no mercado, até hoje, né? Ela anuncia que não desenvolveria jogos para o console da SEGA, tá bom? E aí começa a lamúria da empresa, tá? Diante disso, a SEGA, depois de uma estagnação nas vendas, anuncia uma reestruturação na tentativa de se erguer, na tentativa de recuperação, tá? Saindo do mercado com seus consoles e permanecendo apenas com a companhia de jogos. Então ela deixa de produzir o console e anuncia com essa reestruturação que pararia, né? Deixaria de lado, abandonaria, descontinuaria a produção dos consoles para manter apenas a empresa de jogos, desenvolvimento de games, tá bom? Vamos lá para o slide? E aí eu achei, quando eu montei esse slide, gente, eu até pensei que a palavra supremacia tem até uma conotação negativa, porque se a gente parte da história, a gente sabe que supremo é algo até certo ponto mal, né? Mas nesse caso, acho que a supremacia cabe para a gente falar do PS2, porque realmente foi isso que aconteceu. Na época ele foi supremo. E eu acho que até hoje ele é queridinho, né? Tem muita gente que tem o PS2, porque eu acho que uma coisa legal da gente falar do PS2, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, até comentam. Acho que contribuam, por favor, para a melhoria dessa fala que eu vou trazer agora, né? Desse conteúdo que a gente está falando, que eu acho que é legal pensar isso. Eu acho que PS2 ele foi aquilo que a gente pode dizer de divisor de águas, tá? Apesar de a gente saber, né, que antes mesmo dessa geração, a gente já percebia ali, pelo que a gente já estudou, a gente já percebia que o mercado vinha se comportando com um processo evolutivo muito intenso. Mas eu entendo que PS2 ele ditou uma qualidade para o mercado muito grande. Acho que o PS2 ele fez esse desafio aí. Ele lançou esse desafio no mercado e principalmente impôs esse desafio aos seus concorrentes, porque eu acho que eu considero o PS2 um divisor muito, muito interessante aí no mercado, no que tange a qualidade dos consoles, sobretudo dos consoles, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí a expectativa para esse console foi grande, tá, gente? Eu acho que desse período para cá, o mercado de tecnologia de modo geral, não só de games, ele se comporta assim, né? Ele se comporta trabalhando essa coisa da expectativa do mercado consumidor, tá? Então a expectativa foi muito grande. A publicidade falava semana antes do seu lançamento, tá? O público no Japão fizeram filas, e isso aí não é muito diferente do que a gente sabe no que acontece nos dias de hoje, como volta a dizer, né? No mercado de tecnologia como um todo. Essas filas elas eram gigantescas e no dia do lançamento o público presente estava lá já há dias anteriormente, né? Já estavam lá há muito tempo. Minutos depois de abrir para pré-venda, o site da Sony foi derrubado em virtude do volume de acesso, só para vocês terem uma ideia, tá? O PS2 vendeu aproximadamente 155 milhões de unidades e cravou uma marca histórica como console mais comercializado até aquele momento, tá bom, gente? Ele tinha uma característica bem legal, que eu acho que foi o diferencial dele. Ele tinha funcionalidade de DVD. E aí o que isso... Qual foi a sacada da empresa, né? Embutir no console essa funcionalidade de DVD, então o consumidor ele podia optar simplesmente pelo console, ele não precisava mais comprar um aparelho de DVD. Essa foi uma sacada interessantíssima da empresa para emplacar o produto e manter ele no mercado até hoje, como a gente conhece a presença da Sony no mercado nos dias de hoje, tá bom? Vamos lá para o slide? E a gente está falando de mercado de tecnologia, a gente está falando de evolução da tecnologia, a gente está falando de mercado de games, e agora a gente começa a falar, né, trazer mais para próximo da história dos games, essa empresa que foi aí, é até hoje o marco
um marco significativo na evolução das tecnologias, tal como a gente conhece hoje. Tecnologias, eu digo, computacionais até. Computadores, notebooks, sistema operacional, enfim, tá? A Microsoft, nesse momento, ela pensa e ela faz um movimento de entrar no mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o slide. Antes que a gente comente sobre a Microsoft, efetivamente, né, na verdade a gente já vai falar dela, porque foi nesse evento aqui que ela surge manifestando interesse de abocanhar uma fatia significativa no mercado de games, tá? No ano de 2000, Bill Gates participa desse evento, Game Developers Conference, tá? E ele, nesse momento, nesse evento especificamente, ele sobe ao palco para anunciar várias coisas da Microsoft como um todo, né? Sistema operacional, enfim, todas as plataformas, todas as tecnologias que a Microsoft detém, que a gente conhece até os dias de hoje. Mas, entre outras coisas, ela anuncia uma nova plataforma de games, tá? A intenção dela era entrar efetivamente no mercado de jogos, percebendo aí uma possibilidade, uma oportunidade, Bill Gates anuncia nesse evento, tá? Um ano depois, nasce um dos queridinhos também, que naquele primeiro momento, gente, sofreu horrores com falhas grosseiras aí no dispositivo, tá? Eu acho que eu já comentei em aulas anteriores sobre a falha que o console da Microsoft apresentou, mas eu acho que está nesse slide também. Eu vou deixar para falar daqui a pouco. Se eu não ver que eu coloquei aqui, estiver confundindo com uma aula anterior, eu volto a mencionar esse problema que tinha a ver ali com o botão vermelho. É bem legal. Eu lembro que uma situação em que um amigo meu comprou o Xbox, ele quis que eu conhecesse a nova aquisição dele, e uma das primeiras coisas que aconteceu no console dele comigo, nós dois brincando lá, jogando no jogo dele, foi justamente aparecer esse problema do botão vermelho que eu estou mencionando. Mas já já a gente conversa sobre isso, tá bom? E aí, nesse evento, Bill Gates aparece no palco para anunciar a sua intenção, a sua nova tecnologia, que em breve, né, a partir dessa data, um ano depois ali, ó, nasceria o Xbox, tá bom? E aí a gente para pensar um pouquinho, né? Xbox, PC ou console, tá? Eu acho que naquele primeiro momento, Microsoft teve a sacada de desenvolver o console, tá? Mas a gente já está caminhando, na verdade, eu não vou tocar nesse assunto, porque eu acho que é tema para a nossa próxima aula, para falar do mercado, enfim. Mas, enfim. Enquanto a Sony aqui, né, vamos trazer um aspecto daquele momento, enquanto a Sony e a Nintendo disputavam o mercado, tentando manter características próprias, tá, gente? Cada empresa, qual foi a sacada das empresas? Quando a gente fala de característica própria, né? A empresa, ela desenvolvia sua tecnologia, e a intenção de permanecer no mercado era que essa tecnologia fosse adotada, né, pelo público consumidor, fosse a tecnologia desenvolvida pela empresa. Isso, em teoria, aumentaria a fidelização, aumentaria essa coisa da manutenção de um público consumidor na plataforma daquela empresa especificamente. E aí, para vocês verem, vamos no slide lá. Essas características próprias, entre elas, por exemplo, tinha ali a questão do software proprietário. O software que rodava, né, no console, que era desenvolvido pela própria empresa. Em contraponto a isso, o que rolou naquele momento? Tá? A Microsoft, ela foca no Xbox, cuja arquitetura era semelhante a um PC. E aí a gente tem a sacada da empresa, né? O que a empresa dominava, gente? A gente está falando aqui de Microsoft naquele momento. Qual era o domínio da Microsoft no mercado naquele momento? Eram justamente os PCs, tá? A Microsoft tinha tido uma experiência com uma outra empresa, nós já falamos sobre isso em aula anterior, e a partir dessa experiência, ela continua desenvolvendo suas pesquisas e lança, baseado naquilo que ela já tinha know-how, que era os PCs, né? E lança a sua plataforma, a Xbox, que, como a gente acaba de ver, tinha uma similaridade muito grande com os PCs. Vamos lá para o slide. E aí, ó, uma das características da empresa, né? Do produto, do Xbox. Ele era considerado um produto cujo hardware era ótimo,
Tinha ali um chip gráfico, a NVIDIA, né? Para quem não sabe, aí a NVIDIA é uma fabricante de chips, por exemplo, de chips de placa de vídeo dedicada, tá? Então, hoje, se a gente tem jogos aí cuja qualidade de imagem é elevado, né? E aí o que a gente vê, gente? Essa coisa do chip gráfico da NVIDIA faz uma diferença na qualidade visual do game. Além disso, ele contava também com um disco de 8 GB, né, e uma placa Ethernet para conexão com a internet. Esse disco de 8 GB abriu aqui uma série de, primeiro, 8 GB, se você parar para pensar, até o PS2, que a gente estava falando agora há pouco, que foi um console que a Sony lançou e que tinha como característica um diferencial servir também como um aparelho de DVD. Então ele lia basicamente a mídia do tipo DVD. A gente viu na segunda, acho que foi na primeira aula, a gente viu ali a diferença de tamanho das mídias. Acho que foi nessa segunda, primeira? Ou vai ser hoje? Eu também não sei se eu estou confundindo, tá, gente? Mas a gente viu a diferença do tamanho das mídias. E aí, quando a Microsoft, vamos lá no slide, entra com um disco de 8 GB, ela aumenta consideravelmente a possibilidade de armazenamento do seu dispositivo, tá bom? O que fez dele, né, do Xbox, superior ao PS2. E aí a gente começa a visualizar aqui uma briga ferrenha no que diz respeito à tecnologia do dispositivo. Até então, as empresas elas tinham uma visão para o jogo, lógico, sem desconsiderar a questão da tecnologia física, mas com um olhar mais atento ao jogo em si, as entregas que eles faziam para o público consumidor. Como a gente viu a SEGA, que aumentou o número do seu catálogo para 15 no seu dispositivo, né? Mas até então não tinha essa preocupação, essa sensibilidade mais acentuada com aquilo que é físico do dispositivo, com o hardware dele. A Microsoft chega fazendo esse movimento, empurrando o mercado, dizendo, a gente precisa pensar também a tecnologia que vai suportar os nossos jogos, que vão ser utilizados aí pelo nosso público consumidor. Essa foi uma sacada interessante. Vamos lá para o slide. E aí, mais uma perguntinha, né? Microsoft e Dreamcast. Eu acho que é aqui que a gente... Vamos lá, vamos falar sobre isso, tá? A Microsoft, ela tenta vender uma versão otimizada. Foi dessa parceria aqui que eu tô falando, que eu mencionava agora há pouco, eu me antecipei, né? Ela tentou vender uma versão otimizada do seu sistema operacional. Lógico, era uma empresa que tinha know-how no mercado de PCs, que dominava ali essa questão do software de sistema operacional que funcionava nos PCs, e ela tentou adaptar o seu próprio sistema para esse tipo de dispositivo e passar esse sistema operacional otimizado para Dreamcast, tá? Vamos lá no slide. E aí, qual que era a ideia? A ideia era que esse sistema servisse para que os desenvolvedores criassem jogos para essa plataforma, tá? Então, essa foi a tentativa da Microsoft. Consequentemente, rodar no Dreamcast, mas a ideia não prosperou, tá? Essa tentativa não rolou, não emplacou ali nessa parceria, tá? Um tipo da Microsoft já apresentava a ideia da criação, né? Um time, tá? Da Microsoft já apresentava a ideia da criação de um console próprio. Já existia esse anseio dentro da empresa, sabe? Poderoso, a ideia é que ele fosse poderoso como aquilo que eles julgavam ser, que era o produto principal deles, os PCs. E aí qual que era a etapa seguinte, né? Fazer o convencimento do homem. O cara que mandava em tudo na época, Bill Gates, o fundador, criador e proprietário da empresa, tá? Então esse time tinha esse desejo, só precisava sensibilizar o líder da empresa, tá? E foi isso que eles fizeram na sequência, tanto é que o Bill Gates sobe, como a gente viu agora há pouco, ao evento, no palco do evento, e anuncia o seu desejo aí de desenvolver um produto de game, tá bom? Para o mercado de game, para os consumidores de game, tá bom? Vamos lá para o slide? E aí a gente começa a falar de um outro aspecto, que eu acho que a gente precisa refletir sobre ele, que é pensar, né? Eu estou falando de produto até aqui, mas aí vem essa comparação, produto ou serviço, produto e serviço, né? Na verdade, a gente começa aí com um movimento no mercado
pensando numa questão aqui que era crucial para a manutenção da empresa, né? Vamos colocar uma palavrinha aqui, muito utilizada, agregação. Ou seja, eles tinham um produto e eles queriam agregar valor a esse produto. Qual que era a sacada dessa agregação? Pensar, a gente já viu sobre isso, por exemplo, no mercado de games, ele demandou uma outra necessidade naquele momento, né, naquele período que a gente já conversou, que foi a venda de dispositivos, né, de produtos que auxiliassem os jogadores a se entreter com jogos. Então, saíram essa questão de headset gamer, os joystick, que a gente conhece, alguns de vocês aí com certeza conhecem. Então, foi um movimento do mercado e uma possibilidade, uma oportunidade que o mercado de desenvolvimento de games percebeu ser coerente ter produto para esse mercado, tá bom? Da mesma forma, surge aqui, como eu estou mencionando com vocês, essa pegada de produto e serviço. Vamos lá no slide que a gente vai falar sobre isso, tá? A Microsoft, ela já estava com o console no mercado, então ela já tinha feito o movimento de lançamento do seu produto, do seu console no mercado, tá? Com o sucesso do Windows, para quem não sabe aí, ou para quem esqueceu, o Windows é o sistema operacional da empresa, desde o seu lançamento, desde o seu nascimento no mercado, né? Quem estudou a história da Microsoft vai lembrar disso. E aí o faturamento da empresa, ele ia indo bem, então a empresa não tinha, ela poderia falhar, obviamente que a empresa não quer isso, né, gente? Ela não quer cometer erros, nenhuma empresa vai querer isso, principalmente por causa daquela questão que eu acabo de mencionar com vocês no início da nossa aula de hoje, que é essa coisa de projetar, né? A empresa pensa um produto e ela projeta o que esse produto vai dar de retorno. Microsoft não é diferente. Então, obviamente, que nenhuma empresa quer perder projeção, quer perder aquilo que ela especulou como sendo um retorno viável para o produto que ela está lançando, tá bom? Vamos lá no slide. E aí, no entanto, como a Microsoft estava no mercado em outros ramos, ela tinha um faturamento bom que permitia a ela sofrer algumas perdas, tá? Óbvio, volto a dizer, ela não queria isso, tá? E uma outra vantagem desse faturamento, ela poderia, primeiro, ter perdas, né? Lógico que eles pensariam essas perdas de maneira controlada, mas tem um segundo ponto que é crucial nesse caso, né? Ela tinha condições de fazer investimentos no produto dela, no Xbox, o que fez com que esse produto, o Xbox, né, tivesse, né, uma boa aceitação de mercado. Além disso, a Microsoft criou um serviço, e aí vem essa questão que eu estou mencionando aqui, né? Foi uma das primeiras a pensar isso, que foi o Xbox Live. Tá? Eu acho até que hoje já mudou. Se alguém souber, eu acho que é outro nome, eu acho que é Xbox Network, se não me falha a memória. Gente, se alguém souber, puder dar um Google e me mandar no chat, eu agradeço, tá? Mas naquele momento foi lançado e se chamava Xbox Live. Qual era a ideia? Ligar jogadores com a venda, errado aqui, com a venda de produtos completos de jogos, tá? Então você poderia entrar e aí, acho que a vantagem, nota, né? Acho que é legal a gente fazer esse movimento. A vantagem que a Microsoft tinha no mercado de ser uma empresa que já tinha know-how num nicho do mercado de tecnologia, que eram os PCs, fez com que ela pensasse e criasse um novo serviço, que era um serviço que permitia ao jogador entrar nesse ambiente, né? Comprar jogos, enfim. E esse mesmo ambiente poderia ser acessado num outro produto que ela tinha no mercado. E isso foi evoluindo, tá, gente? Isso foi evoluindo, mas olha só a sacada da empresa. Isso também fez um movimento de forçar os seus concorrentes a pensar também serviços semelhantes para concorrer com a Microsoft, fazendo um movimento no mercado que a gente chama de movimento de empurra, né? Todo mundo vai junto. Você precisa pensar e acompanhar esse movimento. Vamos lá para o slide. E aí, para conseguir realizar isso, né, acho que é uma coisa legal da gente pensar, sempre que uma empresa, notem isso, tá, gente? Para quem está antenado nas notícias, nas leituras, sempre que uma empresa ela faz uma aquisição de uma outra empresa de tecnologia, ela tem uma intenção por trás disso. Quer ver um exemplo? Eu gosto de usar esse exemplo. Existe uma empresa grande no ramo de e-commerce, uma empresa bem posicionada, inclusive no Brasil, eu gosto bastante
de comprar nessa empresa, que eu acho os preços delas bem competitivos, né? Essa empresa, não muito tempo atrás, acho que foi até recente, ela fez aquisição de uma empresa pequena de inteligência artificial. E eu fiquei encafifado com aquilo, né? Fui ler e depois eu fui pesquisar para entender qual era o motivo por trás dessa aquisição e saber qual era a intenção dessa empresa grande de mercado, né, de e-commerce, na aquisição de uma empresa menor que tinha como expertise única e exclusivamente a inteligência artificial em si. Descobri uma coisa muito interessante, assim. Toda vez que você entra num site de e-commerce, você tem lá um campo de busca. Vocês podem olhar qualquer site de lojas que a gente tem, inclusive no mercado, nas cidades onde a gente mora, com certeza vocês vão ter por aí, empresas conhecidas, Americanas, Submarino, enfim. Você entra no site, se você quiser procurar um produto, você começa a escrever um determinado produto lá no campo de pesquisa desse site. E ele tem como objetivo te ajudar a achar o produto que você quer encontrar ali, né? Qual foi a sacada dessa empresa específica que eu estou mencionando? Melhorar as pesquisas feitas por esse campo dentro da sua plataforma de vendas, né? De modo que existe lá, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, nem pensei, veio na cabeça agora. Mas é assim, você começa a pesquisar lá panela de arroz. E às vezes você escreve, sei lá, panla, você escreve errado, né? A ideia é que esse algoritmo consiga trazer para você, eu estou trazendo um exemplo bobo, mas para dizer para vocês o seguinte, a intenção desse algoritmo, dessa inteligência artificial que eles adquiriram e que eles trariam para essa plataforma de vendas deles, é melhorar essa busca, fazendo com que mesmo que você não saiba o que você quer, mesmo que você não saiba escrever o que você está procurando, a inteligência artificial saberia te entregar o produto como o produto que você espera encontrar da sua pesquisa. Achei uma sacada muito interessante, tá? Vamos lá no slide. E aí, nesse sentido, é que eu quero trazer esse ponto aqui para vocês, ó. Há aquisições que a Microsoft fez, como, por exemplo, de estúdios de criação de games, ó, ela fez aquisições de estúdio de criação de games, tá? Foram feitas para garantir um catálogo atrativo, ora. A empresa entra no mercado no momento em que esse mercado está sendo disputado agressivamente pelas empresas que já detinham uma parcela significativa desse mercado, que já tinham uma presença contundente aí, né, no mercado. Uma das estratégias que a Microsoft traçou foi, a gente vai desenvolver um produto e vai lançar esse produto no mercado. Como é que a gente garante que o nosso produto vai ter aceitação? Vamos pensar um portfólio legal de jogos, um catálogo interessante, que seja atrativo para o nosso público consumidor e que rode na nossa plataforma. Para isso, vamos adquirir estúdios de criação de games? Vamos adquirir estúdio de criação de games. E foi isso que a Microsoft fez. Legal? Então é só para a gente perceber o movimento que a empresa faz e que ela adota como estratégia para entrar no mercado, que era um mercado disputadíssimo na época, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí a gente vai falar agora sobre estúdios e jogos promissores, tá, gente? Esse aqui foi um camarada que eu gostei muito, que eu conheci quando eu tive meu primeiro computador, não sei quem conheceu aí, Age of Empires, tá, gente? Ele era um jogo de estratégia. E eu curtia muito esse jogo e gosto até hoje, né? Porque esse aqui foi a primeira vez que a minha mãe teve problema comigo, gente. Foi por causa do Age of Empires que ela levantava, tipo, 1h da manhã, falando, vai dormir, menino, vai dormir. Eu ficava lá entretido nisso, mas era um nível de envolvimento tão grande no jogo, justamente por essa pegada dele, né? Vamos lá no slide. Ele era um jogo de estratégia, era de conquista, de civilização. Quem não conhece aí,
Era essa a proposta do jogo. Você começava o jogo com uma civilização, existia um mapa, e a ideia, dependendo do tipo que você escolhia lá para o jogo, você tinha outras civilizações. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em 3 civilizações, né? Elas começavam pequenas, e aí qual que era a ideia? Era você atacar uma das, né, pelo menos a que eu mais gostava, era você atacar essas outras civilizações e conquistar o território delas. E aí uma coisa legal, né, que foi criativa e que tinha uma pegada muito próxima daquilo que é mercado, daquilo que é economia, que é financeiro. Você tinha que minerar, você tinha que derrubar madeira, você tinha que coletar pedra e ouro, enfim, isso tudo ia te dando poder de melhorar a armadura, enfim. Acho que esse jogo, para mim, foi um marco muito interessante dos jogos que podiam ser jogados em computadores. Vamos lá para o slide. Banjo-Kazooie, Halo, tá bom? Eram jogos de sucesso no mercado. Seus respectivos criadores, Ansible Studios e Rare, foram adquiridos, olha só por quem? Pela Microsoft, na intenção de atingir um plano bem arquitetado de se estabelecer nesse mercado. Foi isso que eu acabei de falar, né? O foco da empresa era entrar no mercado e garantir uma posição nesse mercado. Então não tinha como errar. E Microsoft era uma empresa, e é uma empresa até hoje, que dificilmente falha com isso. Ela tem muito conhecimento e ela tem uma presença significativa no mercado de tecnologia como um todo, não só no de game, tá bom? Vamos lá para o slide. Já comecei a falar um pouquinho sobre jogos de sucesso ali para plataformas de PCs, né, como o Age of Empires, que eu acabo de mencionar, mas a gente vai dar sequência nisso, vai falar um pouco mais sobre alguns jogos aí, pouquíssimo, só para a gente ter um tópico de pauta para a gente conversar. Vamos para o slide. Bom, esse jogo também, gente, depois do Age of Empires, para mim, eu peguei a fotinha dele aqui, ó, o Doom. Gente do céu, meu primeiro curso de informática foi no Windows 3.11. E eu lembro que esse professor que me deu esse curso, ele deixava, se eu cumprisse as etapas, né, o cara tinha uma sacada interessante. Se eu cumprisse as etapas propostas para aquela aula, as atividades que ele me passava e fizesse tudo certinho, se eu conseguisse terminar num tempo legal, ele me deixava um restinho de aula para jogar. Eu não tinha computador ainda. Óbvio, o que eu ia fazer? Prestar muita atenção na aula para cumprir tudo que ele queria para eu poder ter um tempo de jogo, né? Porque logo que... E era assim, era um curso que era uma pessoa por computador, ele tinha um computador apenas. Então, na sequência, era curso de 1 hora, na hora seguinte, tinha um outro cliente dele, um outro aluno que chegaria, eu precisaria desocupar forçosamente. Mas foi a proposta mais interessante do... Vamos lá para o slide? Falar dele um pouquinho? A primeira experiência dos jogos mais realistas, tá, gente? Eu acho que essa palavra aqui, realista, marca muito Doom. E ele começa a impor isso também, né? Chegaria com jogos 3D, óbvio, em computadores. Através do lançamento de Wolfenstein 3D, surge então um novo estilo de game, né? O FPS. Para quem não sabe, quando a gente fala de jogos, é o First Person Shooter, tá? Tiro em primeira pessoa, ou seja, quando a gente fala primeira pessoa, é bem isso que vocês estão vendo na figura, tá? Você está vendo ali um desenho de uma arminha, então é como se você estivesse segurando a arma e estivesse olhando para o cenário. Por isso que a gente fala tiro em primeira pessoa, né? Porque você está vendo o cenário. Essa foi a primeira proposta do Doom, enfim. E aqui tinha um rostinho do personagem, à medida que esse personagem fosse perdendo vida, né? Fosse sofrendo danos à saúde, à vida dele, esse desenho desse rostinho ia mudando, ia ficando ensanguentado, uma coisa bem macabra até, né? Vou dizer assim, mas enfim. Foi uma sacada interessante da empresa quando lançou a proposta do Doom. Ele tinha muito essa coisa de... Eu acho que foi uma coisa interessante que a empresa pensou também, foi para envolver o jogador, foi criar passagens secretas. Eu achava isso incrível, assim. E eu decorei todas as passagens secretas do Doom. Acho que muita gente que está me assistindo e que vai me ver depois nas gravações também passou por isso, tá bom? Vamos lá para o slide. Então, ó,
O Doom foi aí um dos primeiros a trazer esse estilo de game, né? O estilo FPS. Tá? E até hoje ele permanece aí no mercado atualmente. Inclusive eu tenho muita dor de cabeça, gente, com adolescente, quando eu dou aula para adolescente, porque eles querem muito esse jogo de FPS, de tiro principalmente. Isso é delicado, tá? Mas enfim, domina o mercado, tem essa coisa do entreter muito forte, tem essa coisa do envolver também que é muito forte, tá bom? Vamos lá para o slide. O Doom, nosso queridinho aí, que a gente está falando dele agora, né? Foi o camarada que trouxe uma proposta bem interessante para o mercado, por quê? Foi criado por apenas 5 pessoas, tá, gente? Foi uma coisa assim interessantíssima. O jogo, ele inovou ao proporcionar a questão da velocidade, tá? Realismo e possibilidade de jogar no modo multiplayer. Então você poderia jogar você e mais uma pessoa, por exemplo, tá? A qualidade gráfica do jogo foi também, na época, um diferencial, tá? Por quê? Porque tornava melhor que os outros disponíveis. Ele era melhor do que os outros que estavam disponíveis no mercado, tá? Houve também aqui um aumento na qualidade da interação do jogo. Plataformas, degraus no chão, tá? Tudo isso, gente, era uma tecnologia rara para o que tinha no mercado.